Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Amigos do canal, renovo minhas boas-vindas. Neste final de semana, o evangelho que nos é proposto pela Igreja conta sobre a rejeição de Jesus por seu povo de Nazaré, em Marcos 6, versículos de 1 a 6. Como todos os profetas, Jesus não é aceito na sua própria cidade natal. No entanto, o texto fala na presença, naquele lugar, de irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. E este que será o nosso foco hoje. É uma questão que surge muito, especialmente diante de afirmações de nossos irmãos de outras denominações cristãs, que usam textos como este para rejeitar a virgindade perpétua de Maria, mãe de Jesus, na qual os católicos acreditam. E surge também entre os católicos, que precisam de esclarecimentos para não terem dúvidas. O texto diz que Jesus se dirigiu à sinagoga em Nazaré, sua terra. Os ouvintes se perguntam quem é este que lhes fala, de onde lhe vem essa sabedoria, como ele faz milagres e maravilhas. Não é o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? Na verdade, a humanidade de Jesus é uma pedra de tropeço para seus conterrâneos, embora reconheçam os seus milagres e a sua sabedoria. O fato de ser um carpinteiro também importava. Não era um sacerdote, um escriba, nem mesmo um levita. Não foi um profeta nos 30 anos que viveu ali. Era um operário. Contudo, Jesus lhes respondeu: um profeta só não é bem estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Então fica a pergunta: a que Marcos se refere quando menciona os irmãos e irmãs de Jesus? Seriam também filhos de Maria? Vamos procurar esclarecer. A palavra usada por Marcos, traduzida por irmãos, em grego, é adelphos. Essa palavra tinha múltiplos significados que só podiam ser determinados pelo contexto em que estivesse sendo usada. No sentido de irmãos de sangue, Marcos a usou quando narra Jesus passando na margem do mar da Galileia e vendo Simão e André, seu irmão. Adelphos também podia significar um parente próximo, que hoje chamamos de primo-irmão, filho de um irmão ou irmã de nosso pai ou mãe. Algum elemento na conversa em que o termo era empregado indicaria qual o significado que estava sendo atribuído a ele. Por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 23, versículos 21 a 23, podemos ler o seguinte: encontrando-se Davi, velho e cheio de dias, constituiu Salomão, seu filho, rei de Israel. Reuniu todos os chefes de Israel, os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Davi os distribuiu entre os que seriam colocados a serviço do templo do Senhor, os que seriam escribas e juízes, os porteiros e aqueles que celebrariam o Senhor com os instrumentos que ele fizera para louvá-lo. Distribuiu-os em classes, segundo as linhagens de Levi. Em seguida, nos versículos 21 e 23, quando está elencando o nome daqueles que foram distribuídos, lemos que os filhos de Moole eram Eleazar e Cis. Eleazar morreu sem deixar filhos, mas somente filhas, que se casaram com os filhos de Cis, seus irmãos. Ora, se Eleazar e Cis eram irmãos, e os filhos de um casaram-se com as filhas de outro, vê-se que eram primos, filhos de dois irmãos de sangue. Aliás, o incesto era proibido em Israel. Se fossem irmãos, nunca teriam se casado as filhas de Eleazar com os filhos de Cis. E o próprio texto mostra que não eram irmãos, pois é explícito em que eram filhas de Eleazar e filhos de Cis. Em Gênesis 13, versículo 8, Abraão também chama Lot de irmão, mas em Gênesis 14, 16, usa a mesma palavra adelphos para indicar que Lot é seu sobrinho, um parente, mas não um irmão.
Semelhantemente, acontece com Labão e Jacó, no capítulo 19, versículo 15 do Gênesis, sendo Labão tio de Jacó. O escritor judeu Joséfo, do primeiro século, no seu livro sobre as guerras judaicas, número 6, parágrafos 356 e 357, é outro que nos serve de exemplo. Ele utiliza a palavra irmãos da mesma forma que o primeiro livro de Crônicas, para falar de parentes e primos. Retornando ao Evangelho de Marcos, o que no contexto poderia indicar o significado de Adelfos em relação a Tiago, José, Simão e Judas? É que 2 desses irmãos, Tiago e José, os primeiros mencionados, estão identificados como filhos de uma outra mulher chamada Maria também, em Marcos 15:40. É o momento da narrativa da morte de Jesus e a passagem diz assim: o centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado assim, disse: este homem era realmente o Filho de Deus. Achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, e muitas outras mulheres que os tinham ajudado. Portanto, Marcos dá os nomes de 3 dessas mulheres que auxiliavam os apóstolos e Jesus no seu ministério público. Essa Maria que ele nomeia também é lembrada como mãe de José em Marcos 15, versículo 47, e como mãe de Tiago em Marcos 16, versículo 1, alternando Marcos entre os filhos. Os estudiosos concordam, católicos e também protestantes, comentaristas do evangelista Marcos, que ele refere esses 2 irmãos no capítulo 15 e 16, e que são claramente os mesmos chamados irmãos de Jesus no texto do capítulo 6. E quem seria essa mulher chamada Maria, que estava aos pés da cruz? É certo que não é a mãe de Jesus, pois quando os evangelistas se referem à Virgem Maria, sempre aduzem que se trata da mãe de Jesus. Dizem assim: Maria, mãe de Jesus. De modo que, como sublinham inclusive os especialistas na matéria, não teria nenhum sentido em chamar essa Maria de mãe de Tiago e de José e sequer mencionar ser também a mãe de Jesus, se fossem a mesma pessoa. Essa Maria é uma pessoa diferente, como já concluímos ao examinar conjuntamente os capítulos 6, 15 e 16 de Marcos. A palavra irmãos, usada em Marcos 6, não se refere a irmãos de sangue, da mesma mãe, no caso, mas a parentes de Jesus. Para reforçar o raciocínio, a resposta de Jesus de que um profeta só não é benquisto em sua pátria, entre seus parentes e familiares, corrobora o que estamos dizendo. Jesus não os chama irmãos. A palavra grega utilizada por Jesus é singenês, que significa parente, e também é traduzida por primo. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria na Anunciação, chamou Isabel de singenês, tua parenta está grávida. Então, Jesus tinha acabado de ser rejeitado por pessoas de Nazaré, incluindo esses Tiago, José, Simão e Judas, e não refere que a rejeição vem de seus conterrâneos e de seus irmãos, mas de seus parentes, singenês. É disso que Jesus os chama. Em resumo, o Evangelho de Marcos e as próprias palavras de Jesus nos dão a razão para crer que, quando Marcos menciona os irmãos de Jesus, no capítulo 6, não está se referindo a filhos de Maria, mãe de Jesus. Uma última observação pode ser feita, agora externa ao Evangelho de Marcos. Em Mateus 27, versículo 55, lemos: havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam, tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O contexto é de Jesus na cruz. Em Mateus 28, versículo 1, o apóstolo escreveu: depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Ora, seria absurdo que Mateus se referisse à mãe de Jesus como a outra Maria. Ele chama assim a mãe de Tiago e de José. Já em João, capítulo 19, versículo 25, temos assim: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Eusébio, escritor cristão da era primitiva,
identifica esse Cleofas com o tio de Jesus e pai de Tiago e Simão, que foram os primeiros bispos de Jerusalém. Assim, entende-se por que razão Marcos chama Tiago, José, Simão e Judas de irmãos de Jesus. Porque são filhos de Maria e do tio Cleofas, primos de Jesus, seus irmãos no idioma semita comum. Maria teve um filho, Jesus. Maria e Cleofas tiveram 4 filhos, 2 identificados como os primeiros bispos de Jerusalém. Não foram, portanto, figuras obscuras na Igreja Antiga, de modo que seria um absurdo supor que a crença da virgindade de Maria tivesse se desenvolvido juntamente com a ideia de que Tiago, o primeiro bispo de Jerusalém, morto à espada muito precocemente, mártir, pudesse ter sido filho de Maria, mãe de Jesus. E nenhuma razão haveria para Jesus entregar Maria a João aos pés da cruz se ela tivesse outros filhos. A razão pela qual os cristãos primitivos acreditavam que Maria era perpetuamente virgem e que Tiago, bispo de Jerusalém, era irmão de Jesus, é porque entendiam muito bem que chamá-lo de irmão era uma maneira de expressar o fato de ser um parente bem próximo de Jesus, um primo. Os primeiros cristãos eram judeus, cresceram no contexto judaico e só séculos depois, quando as pessoas começaram a se distanciar e perder o entendimento dos significados da palavra irmão entre os semitas, é que começaram a questionar e afirmar que esses irmãos eram filhos de Maria, mãe de Jesus. O Catecismo da Igreja lida com toda essa questão e dá uma interpretação oficial quando fala da virgindade perpétua de Maria, nos parágrafos 449 e 500. Diz o parágrafo 499. O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como a Ae Partenos, sempre virgem. E o número 500 diz: a isso objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A Igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, em Mateus 13, 55, são os filhos de uma Maria discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria, em Mateus 28, 1. E o Catecismo arremata: trata-se de parentes próximos de Jesus, consumante uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Tudo isso significa que o Evangelho de Marcos, ao contrário dos que pensam, os que afirmam que ele exclui a virgindade perpétua de Maria, vem enfatizá-la. Provê evidências de que os assim chamados irmãos de Jesus são filhos de uma outra mulher chamada Maria, conhecida no Evangelho de Marcos simplesmente como a mãe de Tiago ou a mãe de José. Esperamos que essas explicações e evidências tenham ajudado a esclarecer qualquer dúvida a respeito dos assim ditos irmãos de Jesus. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novas publicações.